Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desta quinta-feira, dia 17 de setembro de 2020, 24ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia de São Roberto Bellarmino e, se for lembrado esse santo, a memória é facultativa e a cor litúrgica será branca. Caso contrário, será verde, tá? Então vamos iniciar fazendo o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O pitaco eu vou dar no final das leituras, tá bom? A primeira leitura de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 11. Irmãos, quero lembrar-vos do evangelho que vos preguei, que recebestes e no qual estáis firme. Por ele sois salvos, se o estáis guardando tal qual vos foi pregado por mim. De outro modo, teríeis abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e depois apareceu aos apóstolos, todos juntos. Por último, apareceu também a mim como a um abortivo. Na verdade, eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. É pela graça de Deus que eu sou o que sou. Sua graça para comigo não foi estéril. Prova é que tenho trabalhado mais do que os outros apóstolos, não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. É isso, em resumo, que eu e eles temos pregado e é isso que crestes. Palavra do Senhor. O evangelho de hoje está no o salmo de hoje está no 117 com o refrão: Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou, a mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário viverei para cantar as grandes obras do Senhor. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço. Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Agora sim, o evangelho de hoje está em Lucas 7, versículos 36 a 50. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: Fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Acho que aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: Tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: Está vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os próprios cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que eu entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. Jesus disse à mulher: Teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: Mas quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: Tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Bem, aqui termina a liturgia da palavra. Muito bem, vamos recordar as leituras deste domingo, 24º domingo do Tempo Comum, que dá início à 24ª semana do Tempo Comum.
não vou falar apenas do Evangelho, vamos recordar a primeira, a segunda leitura e até o Salmo, tá? Então, as leituras desse dia 13 de setembro foi Eclesiástico 27, versículos 33, que foi até o capítulo 28, versículo 9, Salmo 102, do versículo 1 a 4, depois 9 a 12, sendo o responsório o versículo 8, a segunda leitura, Romanos 14, versículos de 7 a 9, e o Evangelho, que é o pedido de Jesus para que perdoemos 70 vezes 7, né? No caso, Pedro fez a pergunta, mas na realidade é como se cada um de nós tivesse feito essa pergunta ou devemos fazer essa pergunta a Jesus. Mateus 18, versículos 21 a 35. Já falei, vou dizer de novo, né, para reforçar, como diz, reforço positivo, né, como diz os psicólogos, faz um reforço positivo. É sempre bom reforçar certas coisas. Veja bem, o que a Igreja Católica nos pede para irmos sempre à missa? Aos domingos. Se nós faltamos aos domingos, é pecado mortal, é necessário, a gente pode até participar do próximo domingo, mas não podemos receber a comunhão, tá? Então, é grave faltarmos à missa ao domingo. Então, tanto é que, por conta disso, qual que são as leituras mais importantes que a gente deveria estar ruminando durante a semana? As leituras do domingo. Então, as leituras do domingo, mas principalmente o Evangelho, e em alguns casos é necessário fazer esse paralelo em um estudo integrado, entre aspas eu falo integrado, né? Você fazer esse entranhamento, não um estranhamento, mas assim um complemento das leituras, primeira leitura, Salmo, segunda leitura e Evangelho, entre eles, é o que vão dar o norte, vão dar a direção da chave de leitura, o tema das leituras durante a semana, de segunda a sábado, subsequentes. E é o que acontece hoje, nessa quinta-feira, muito explicitamente. Tá? Então hoje eu vou fazer um pouco do meditando, ruminando a palavra de Deus, seja por lectio divina, leitura orante, ou pelo método do Monsenhor Jonas Abib, tá? Que é a linha que eu gostei muito, assim. Então eu super indico o livrinho dele lá, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Um livretinho mesmo, tem 2 tipos, inclusive. Eu sugiro que seja o que não precise anotar, né? Porque você pode ter um caderno. Mas, diante disso, tem um subsídio também, leitura orante, do Dom José Antônio Peruso, aqui de Curitiba. É bem em conta, acho que é R$ 2,50, R$ 2,00 na livraria da Arquidiocese. Ajuda bastante também, até ajuda a ficar um pouco dramático a leitura, né? Porque aí a gente, em vez de ficar se dispersando com um assunto que não deveria, a gente, né, fantasiando coisas, a gente entra dentro das leituras, seja do Evangelho, seja da primeira leitura, tá? Tá, muito bem. O que diz na primeira leitura hoje de São Paulo? São Paulo está dando, na verdade, está fazendo até um memorial, né, relembrando o seu testemunho de conversão de uma forma muito rápida. Mas olha como que são as coisas. Quando eu li a primeira vez, depois a segunda vez e a terceira vez, essa mesma leitura, para mim era como se fosse apenas um memorial. Então, Paulo está explicando para os seus ouvintes, né? Ele está lá dizendo, não, eu também recebi a visita do Senhor Jesus ressuscitado e foi como um abortivo. Então, é só recordar lá nos Atos dos Apóstolos, quando Lucas escreve, o que aconteceu com ele, né? Todo mundo fala, não, que quem disse que Saulo caiu do cavalo? Bom, eu pressuponho que caiu do cavalo, né? Porque ele era um homem de certa autoridade, então a pele não estava andando. Ele deveria estar, não digo motorizado, né? Porque não vai estar motorizado, ele deveria estar com algum veículo animal, né? Então deve ter caído da mula, do jumento, alguma coisa. A pé só os servos e soldados e tudo que poderia estar lá acompanhando o trajeto até Damasco. E é lá que Jesus faz um encontro pessoal, bem pessoal mesmo. Ele ficou até cegueta, né? Chegou a queimar os olhos. Ele fala para os coríntios, né? Que desde a semana passada tem dado problema e dor de cabeça para Paulo.
Só que implicitamente, então hoje, né, como eu havia falado, essa semana o tema é o perdão. Jesus fala, ó, a gente tem que perdoar 70 vezes 7, não apenas 7 vezes. Não quando eu tô com vontade. Não quando eu tô de bem com a vida, eu perdoo você. Não. Tem que ser um perdão na dor, né? Não importa o tamanho da ofensa. E ainda Jesus ainda rebate, ainda ele coloca mais um fardo aí. Tem que perdoar de todo o coração. Não adianta só falar te perdoa da boca para fora. Aí vai ser que nem fariseu. É a mesma coisa lavar a mão e ter o coração sujo. Não adianta. Perdão é um processo doloroso para algumas pessoas que não são acostumadas ao perdão, nunca viram, às vezes não tem bons exemplos em casa, porque isso aprende em casa. Coisas boas e coisas ruins, né? Isso é uma tarefa diária, então se você não teve um aprendizado em casa, tem que ser um trabalho diário, constante, disciplinado, doloroso, mas que a gente vê que, no caso de Paulo, e é aqui que acontece uma nova leitura, mesmo da leitura estar se repetindo em todos os anos, né? Todo ano A, B e C sempre aparece essa leitura. Então, em algum momento aparece. E o que acontece? Aqui, Paulo implicitamente está dizendo: eu fui perdoado com a graça de Deus. E muito perdoado. Porque eu persegui a igreja dele, eu persegui a igreja de Cristo. E mesmo assim, Cristo me chamou, me perdoou, me preparei e estou trabalhando mais que os outros apóstolos. Não é nem questão de vaidade aqui. Eu acredito que realmente Paulo, efetivamente, ele foi o mais empenhado de todos os apóstolos. E ele, sem falsa modéstia, está se dizendo: eu até sou menor que todos. Por quê? Porque ele não conviveu com Jesus. Ele só teve um encontro com Jesus ressuscitado. Talvez vários encontros, não sei. Mas, de qualquer forma, não esteve ali lado a lado, sabe? Falando besteira, sendo chamado de Satanás, né? Como Pedro foi chamado. Não teve essa convivência. Nunca ouviu a risada de Jesus, não sabia se Jesus bebia ou não bebia, só ouviu falar, só isso. E ainda assim ele se sente menor, mas ao mesmo tempo um trabalhador incansável em nome da palavra de Deus. E mais, tem outro detalhe na primeira leitura. Ele reafirma várias vezes, Jesus, ele vem trazendo a promessa do Antigo Testamento. Isso é falado no começo 2 vezes. Então ele faz essa junção, né? Jesus é o Messias de fato, é o Santo de Deus, é aquele que nós esperávamos desde o tempo da promessa da Sagrada, das Santas Escrituras lá no Antigo Testamento. No caso, nós chamamos de Antigo Testamento, mas para os judeus é o Pentateuco, todos os livros sagrados. Agora, vamos para o Evangelho. Certo. Para o Evangelho, novamente o perdão. E olha só que situação, 2 pesos, 2 medidas, 2 situações. Um grande fariseu, um homem da lei, né, quer dizer, um homem lá do templo e tal, convida Jesus para uma refeição, quer dizer, uma coisa, nem sei por que chamou, né. O que aconteceu? Veio uma pecadora pública, para não dizer outra coisa, que nós bem sabemos, e simplesmente fez umas cataratas do Iguaçu nos pés de Jesus, né? Desagou as lágrimas e os cabelos e desagou perfume, fez adoração. Aliás, fez uma perfeita adoração, né? É lógico que a gente não vai derramar perfume lá na Capela do Santíssimo, a gente tem que derramar outras coisas lá, principalmente a vergonha na cara e a verdade de nós mesmos, né? Mas ela simplesmente virou uma catarata da Foz do Iguaçu lá, desagou tudo. E o dono da casa, Simão, né, pensou, julgamento pesado, né? Que nós sempre faz também. A gente tem que sempre se colocar nas 2 situações, tanto da pecadora pública, porque nós passamos por isso em várias situações, e também como o criticador, né? O dono da casa. E Jesus, o que ele fala? Simão, vou te contar um negócio aqui. Havia 2 devedores aí de um senhor poderoso. Um devia umas 500 moedas, mas o outro devia umas 2.000 moedas, 2 milhões de moedas, por exemplo. E o senhor, o patrão, perdoou as 2 dívidas. Quem tem mais amor a esse senhor?
esse tal amor aqui é aquela coisa que a gente muitas vezes chamamos de estou devendo para aquela pessoa, estou devendo para Jesus, estou com uma eterna gratidão. É um misto de sentimentos, não é? Quando uma pessoa faz algo para você, agora vamos colocar num plano material da coisa. Eu não sei se você age assim, mas você recebe, por exemplo, pessoas que recebem transplante, por exemplo. A mãe e o pai têm um filho que precisa urgente de um transplante de coração. Estão na fila lá, é o caso brasileiro, né? Aí recebe. De alguma forma, acabam descobrindo quem foi o doador, a família do doador. Aí descobre que também era uma criança, que infelizmente teve uma morte cerebral, sei lá, caiu lá do prédio, teve acidente de trânsito, morte encefálica. E aí as famílias se unem e começam a se conversar e trocam experiência e leva a criança e fala, olha, eu agradeço muito que a senhora pode ceder, né? Fala para outra mãe, né? Para os outros pais, fala, olha, eu quero agradecer muito pela sua disponibilidade de ter doado o coração do seu filho. Eu sei que a senhora perdeu um filho, mas eu ganhei o meu. E a pessoa entra num estado de gratidão para aquela família. Ou uma situação mais concreta ainda. Aqui tem um hospital de câncer Erasto Gettner. É bem antigo, acho que tem mais de 70 anos, não sei se tem 100 anos já. Acho que tem mais de 70, 80 anos. Aí, muitas das voluntárias, que lá as voluntárias usam um jalequinho, um guarda-pozinho rosa, bem bonitinho, que tem voluntárias de todas as idades possíveis e inimagináveis para costurar lençol, para dar comidinha, para levar conforto, para levar um copinho d'água, para ajudar um pouco as enfermeiras também, para fazer companhia para quem não tem companhia. Então tem o grupo das voluntárias lá, são geralmente mulheres, então por isso que usam rosa. A grande maioria passou pelo Erasto Gettner, passou pelo tratamento de câncer e numa forma de gratidão ao hospital, à equipe médica, se tornam voluntárias. Mesma coisa no hospital aqui de crianças, o Pequeno Príncipe. Muitas famílias e até o próprio paciente pequeno, quando cresce, vira médico e vira médico, inclusive, do Hospital Pequeno Príncipe. Ou vira uma enfermeira, vira voluntário, entendeu? Então, isso é uma questão de gratidão. Isso aparentemente é algo inerente ao ser humano que tem bons valores e um bom coração, né? Tem pessoal que não está nem aí, né? A gente sabe disso. Mas eu estou falando de pessoas que têm valores nobres, têm valores, têm senso, têm bom senso, mas são movidos pelo sentimento de gratidão e querem retribuir. É isso que eu queria trazer. Às vezes eu estou falando uma coisa óbvia, mas eu vejo tanto absurdo nos últimos tempos. Até fiz 2 áudios aí, 2 dias seguidos com um áudio super irritado, falando das filas do INSS, né, que eu queria trazer uma coisa mais positiva, um pouco mais alegre. Então eu estou ilustrando um pouco, né, a leitura, minha parca interpretação, bem parca mesmo, tá? Para te dar uma noção do que é o evangelho de hoje. Entrou no clima? Sentiu essa vontade de sentir gratidão? Pois é. É isso aí. E quando a pessoa é tocada por Jesus de fato, quantos que não se convertem? Quantas pessoas dentro da RCC, do carisma da Canção Nova, carisma de qualquer outra comunidade aí carismática que sente tocado, foi curado, até essas pessoas, os miraculados aí de muitos santos, né, que tiveram, depois se tornaram os processos finais para transformar aquela pessoa em santa, né, Santa Teresa de Calcutá foi um brasileiro que foi curado, do Santa Jacinta São Francisco Marto foi um menino, aqui do interior do Paraná, inclusive, ele foi lá no dia de colocar, né, os 2 primos da irmã Lúcia nos santos altares, né, dos santos, para a gente rezar também de forma bem devocional, não é? Tem vários casos. E elas se convertem, né? Essas pessoas acabam se convertendo, entram numa gratidão profunda. E deveríamos ter uma gratidão profunda por Jesus estar sempre conosco lá na capela do Santíssimo, mesmo nesse problema de coronavírus, agora as igrejas estão abrindo devagarinho, né? Nada nos impede de ir lá fazer adoração e dizer obrigada, Senhor Jesus, que eu estou aqui viva ou estou aqui vivo, e estou aqui diante de vós, essa coisa que o Senhor está vendo, que peca todo dia, toda hora, mas eu estou aqui tentando, né? E é isso que ele está falando. A pecadora pública ainda foi
condenada na cabeça de... Olha como é que é o negócio. Foi condenada na cabeça de Simão. E Jesus diz assim, olha como Jesus é misericordioso com Simão. Simão, vou te contar um negócio. Quem deve mais amor a esse senhor? O que teve a dívida pequena ou a dívida grande? Aí o Simão, muito inteligente, lógico que é o da dívida grande, vai ter um grande amor, um grande senso de gratidão, como eu expliquei agora há pouco. Vai acabar fazendo, vai percorrer mundos, fundos, montanhas e vales e planícies, até pântanos, caso esse senhor peça alguma coisa para esse servo, né, que teve a dívida perdoada, digamos assim. E foi o que aconteceu com a pecadora. E ele aponta: ô Simão, você não me deu água para lavar os pés, que é o bom costume dos judeus na época. Lavar os pés, né? Foram as 3 situações que Jesus apontou. Uma delas foi para lavar os pés, quer dizer, então Jesus já entrou com o pezinho sujo, né? Não colocou perfume na cabeça. Ela simplesmente derramou. Não deu água para lavar os pés, não cumprimentou com o ósculo, a saudação, um beijo, né? Ou só um toque aqui, como diz, né? Bochecha com bochecha, né? Não sei, mas deve ter o beijo da paz. E na terceira, a questão do perfume na cabeça. Aliás, esse negócio do perfume da cabeça, se você não está entendendo a situação, no Egito Antigo, se não me engano, agora eu não lembro qual livro que é, se é do Heródoto, História do Heródoto, ou se é no livro dos Mortos, lá dos egípcios, mas eu acho que é do Heródoto, que fala que os egípcios, quando faziam uma festa, uma confraternização, eles colocavam, principalmente os donos da casa, colocavam um pacotinho, um paninho, um negocinho pequenininho na cabeça que exalava perfume, porque a cabeça é onde tem mais, onde o sangue percorre mais. Tanto é que falam que se você manter a cabeça aquecida, o corpo também fica aquecido, né? Então colocava na cabeça, para o calor da cabeça dispersar perfume. Então se colocava mesmo alguma coisa perfumada na cabeça para que fosse exalado perfume, para, sei lá, por algum motivo, né? E aqui no caso tem a ver, penso eu, bons costumes entre os judeus. Não era só entre os judeus, acontecia entre os egípcios também. Não sei exatamente que período, tá? Mas se colocava isso porque banho é uma situação assim que, né? Acho que é mais atual assim, né? Não que os egípcios não tomassem banho, acho que tomavam, mas hoje a gente tem sabonete perfumado, né? Mas na época tinha que fazer isso. E Jesus aponta essa falha de bons costumes. É a mesma coisa, você recebe uma pessoa na sua casa, manda ela entrar, mas não fala para ela sentar, você aceita um café. Quantas pessoas, né, não fazem isso? Então, nem falo nada, né? Então Jesus aponta também os erros de Simão, para mostrar, e também, porque aqui tem 2 coisas. O perdão, bem grande, né, um perdão de, minha filha, teus pecados estão perdoados. Então voltamos ao tema do perdão. São Paulo fala do perdão que ele recebeu e a graça de difundir a palavra e trabalhar para Jesus nessa difusão. Então ele se considera apóstolo, mas não por vaidade, mas porque a graça do Senhor o instituiu como você também é apóstolo, Saulo, que agora é Paulo. Mas outro detalhe é a questão do julgamento, que pode ter ressentimento, pode ter a ver com quem é essa daí, né? Primeiro porque mulher já não era bem vista na época, né? Ainda mais pecadora pública. Mas vai saber se o Simão lá não andou fazendo fornicação com a mulher. Né? Ué, a carne é fraca, todo mundo tem seus segredinhos nefastos, né? Quem não tem? Quem não os tem? Mas segredinho você não deixa para Jesus, não. Você tem que mostrar tudo para ele. Para ele, tá? Para Jesus. Aí a gente supera tudo, todas as questões de pecado e tal. Ainda bem que Jesus não falou, né? Mas pensou, mas você também saiu com ela. Pensou? Porque Jesus é Deus, mas graças a Deus Jesus é educado. Só falou o da superfície ali, você não me recebeu, não deu água para eu lavar meus pezinhos, você não deu o ósculo da paz e você também não me deu perfume aqui na cabeça, só que ela pôs tudo, né?
fez tudo. Ele ainda se humilhou aos pés de Jesus, ainda fez uma perfeita adoração. Nossa, 25 minutos, né?